Alegrem-se ao serem insultados por causa do nome de Cristo. Pois, quando isso acontecer, lembre que sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. A paz do Senhor Jesus, pessoal. Nós vamos ler o capítulo 4 de 1 Pedro. Vamos lá, então? Olha só, os sofrimentos de Cristo devem levar-nos à abnegação, à consagração a Deus e ao adorno, dos excessos, e o abandono dos excessos sensuais do passado. Vamos lá? Olha só. Uma vez que Cristo sofreu e suportou a dor no seu corpo, vocês devem ter uma atitude semelhante. Devem estar prontos a sofrer também. Lembrem-se, o sofrimento físico enfraquece a força do pecado. Olha isso, gente. O sofrimento físico enfraquece a força do pecado. E vocês não estarão gastando o resto das suas vidas andando atrás de desejos humanos, mas estarão desejosos de fazer a vontade de Deus. Olha aí, que lindo! No passado, vocês gastaram bastante tempo fazendo as coisas pecaminosas que os ímpios, os pagãos, faziam, gostavam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, na embriaguez, nas orgias, nas bebedeiras e na adoração dos ídolos. Olha isso. Instrução acerca dos deveres práticos da vida cristã, que glorificam a Deus. Olha aí. Entretanto, lembre-se apenas de que eles terão de enfrentar aquele que vai julgar a todos os vivos e mortos, e eles terão de prestar contas da maneira como têm vivido. É por isso que o evangelho foi pregado também a mortos, para que, embora seus corpos tenham sido castigados na carne como homens, eles ainda pudessem viver em seus espíritos como Deus vive. Então vamos ver agora os deveres práticos da vida cristã que glorificam a Deus. Olha só. O fim de todas as coisas chegará logo. Portanto, sejam homens de oração. Olha isso. O fim de todas as coisas. É o apóstolo Pedro falando. O fim de todas as coisas chegará logo. Portanto, sejam homens de oração, fervorosos e diligentes. O mais importante de tudo é continuarem a mostrar um profundo amor uns pelos outros, Em todas as cartas, a gente leu 1 Pedro, todas as cartas, Paulo fala isso, Jesus fala isso, Pedro está falando isso, de amar uns aos outros, Pois o amor perdoa o quê? Multidões de pecados. Quando você ama, o amor perdoa multidões de pecados. Abram de bom grado os seus lares para aqueles que necessitarem de uma refeição ou de um lugar para passar a noite. Tá vendo, gente? Olha isso, Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais, dons, Fala dons. Estejam certos de que as estão utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas formas das graças de Deus, multiforme graças, que ele está falando aqui. Se você é chamado para falar, então fale como se o próprio Deus estivesse falando através de você. Se você é chamado para ajudar os outros, faça-o com todas as forças e a energia que Deus lhe concede, a fim de que ele seja glorificado por meio de Jesus Cristo. A ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Tá falando aqui. Olha só,
Não devemos estranhar as provas duras e sim suportá-las com alegria. Versículo 12. Queridos amigos, não se assustem e nem se admire quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir, pois não é coisa estranha e nem fora do comum que lhes vai acontecer. Tá vendo? Ele tá falando. Aí ele fala, ó, o sofrimento com Cristo e por Cristo deve ser suportado com alegria, pois conduz à glória espiritual. Olha aí. Pelo contrário, alegrem-se verdadeiramente, pois essas provações farão com que vocês participem do sofrimento de Cristo e depois terão a maravilhosa alegria de participar da sua glória quando ela for manifestada. Olha só, gente, que lindo, né? Alegrem-se, ele tá falando, o apóstolo Pedro tá falando, alegre-se, né? Alegre-se ao serem insultados por causa do nome de Cristo. Pois quando isso acontecer, lembre-se que sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Olha que revelação maravilhosa, gente. Olha isso, né? Sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Olha aí, né? Não devemos sofrer como praticantes do mal, mas quando sofremos como cristãos, devemos glorificar a Deus, colocar a nossa alma ao seu cuidado. Olha só, não quero ouvir falar de vocês sofrerem por cometer assassinato, ou roubar, ou causar desordem, ou por intrometer nos negócios dos outros. Mas não é vergonha nenhuma. Não é vergonha nenhuma sofrer por seguir a Cristo. Olha isso. Não é vergonha nenhuma sofrer por seguir a Cristo. Deem graças a Deus pelo privilégio de estarem na família de Cristo e serem chamados pelo seu nome maravilhoso. Ai, gente, que lindo. Olha isso. Porque a hora do julgamento chegou e deve começar primeiro entre os próprios filhos de Deus, tá vendo? E se até mesmo nós que somos salvos devemos ser julgados, qual será o destino que aguarda aqueles que nunca obedeceram ao evangelho de Deus? Se o próprio julgamento começa pela casa de Deus, né, por nós que somos salvos, qual será o destino que aguarda aqueles que nunca obedeceram o evangelho de Deus ou não quiseram obedecer o evangelho de Deus, né? Misericórdia. Como diz as escrituras, se os justos se salvam com dificuldade, o que será do ímpio, né? E pecador, o que será deles, né? Olha só. Aí ele fala, portanto, se vocês estiverem sofrendo segundo a vontade divina, tá vendo? Se vocês estiverem sofrendo segundo a vontade divina, continuem a fazer o que é direito. Continuem a fazer o que é direito, né? Olha só. E entregue-se aos cuidados do fiel Criador, pois ele sempre cumpre as suas promessas. Gente, esse foi o capítulo 4 de 1 Pedro. E eu oro para que Deus te dê entendimento, sabedoria, para que você possa praticar, entender essa palavra rica, né? Essa palavra poderosa que salva a alma, gente. É isso mesmo, né? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tenha uma ótima noite na paz do Senhor.